Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa próxima aula de meteorologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os ventos, tá? E o quanto isso vai influenciar aí na vida de vocês, né? De pilotos aí, aeronautas, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho então sobre os ventos, tá? O que vai acontecer para ter um vento, né? Todo mundo já ouviu falar quando foi na sua escola, no seu aeroclube, né? Pilotos antigos, o vento aconteceu aquilo, o vento aquilo outro, né? E o que é o vento? Basicamente, tá? Um vento vai ser um movimento horizontal, tá? Um movimento da massa de ar. Ela vai sair de um ponto e vai ocupar outro ponto. Ora, obviamente esse ponto que ela vai sair vai ter mais densidade, né? Mais massa de ar, vocês concordam? E vai ter um outro ponto em que vai estar faltando essa massa. Então, lei da física, né? Vai se movimentar e ocupar um lugar onde tenha mais espaço. Tentar, portanto, equalizar essas duas forças. Essa força que vai acontecer nos ventos, vai ser a diferença de pressão, vai ter um gradiente de pressão. E essa força é a força que vai reger todos os tipos de ventos variantes, sempre vai ter a força de pressão atrelada a isso aí, tá bom? Então, um vento, tá? Movimento do ar na horizontal, impulsionado pelas diferenças de pressão, a fim então de contrabalançar diferenças de densidade. Tá bom? Essa é a definição clássica do vento. Ora, uma densidade, ela vai ter influências, né? E quais influências que ela vai sofrer para mudar essa densidade? Então vai ter diferenças de temperaturas que vão ocasionar diferenças de pressão. Essas diferenças, pressão e temperatura juntas vão ocasionar as diferenças de densidade, tá bom? Então, quando você vai voar, costumo usar aí o pessoal do voo livre, o pessoal do planador, né? Então, eles vão sempre se basear um dia que vai ter maior ou menor planeio, um dia de densidade mais alta ou mais baixa, né? E os fatores que eles vão se guiar vai ser a pressão, que tu vai conseguir olhar no teu altímetro do avião, tá? E a temperatura, obviamente, no termômetro. A partir do momento que tu tem esses dados, pressão e temperatura, tu consegue, né, mensurar se está alta ou está baixa, né, a tua densidade. Se está bom para voar ou se está ruim, tá bom? Já o vento, então, o ar vai fluir de uma maior pressão para uma área de menor pressão. Então, onde tem muita molécula de ar junto lá, né, a massa de ar junto, ela vai fluir horizontalmente para uma área que tem menor pressão, faltando, digamos assim, essa massa de ar, tá bom? Então, qual que é a maior diferença de pressão? Quanto maior a diferença de pressão, né, mais intenso é o vento. Bom, a questão da velocidade do vento, tá, vai ter a ver com um gradiente, porque esse gradiente nós vamos estar falando a quantidade de pressão, tá bom? Mas também vamos estar falando versus a distância. Porque se estiver muito perto e tiver uma grande pressão, o vento vai ser violento. A partir do momento em que essas pressões são as mesmas, mas elas estão mais longe, essa distância vai fazer com que esse vento fique mais devagar, né? Esse movimento diminua a sua velocidade, tá bom? Então, a gente vai estar falando de um gradiente, que vai ser, então, uma diferença aí de distância por quantidade de pressão, digamos assim, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui 1015 e 1015, o ar está em equilíbrio. A partir do momento que nós temos duas pressões diferentes do ponto X e do Y, nós vamos ter surgindo, portanto, um vento, tá? Uma diferença de pressão vai ocasionar um movimento horizontal, denominado vento. Forças que vão atuar no vento, então, tá? A primeira força e a mais importante, força do gradiente de pressão, tá? Pressão, tá, formada pela diferença de pressão entre dois pontos em uma mesma superfície.
depende de uma diferença de pressão que ocorre em função de uma determinada distância. Aí vocês vão ver aí as duas pressões, P1, P2, dividido por esse delta da distância, né? Tantos quilômetros, tantas milhas, né? Então, o gradiente de pressão vai ser a pressão 1 e a 2, a diferença entre elas, dividido pela distância, para daí, enquanto maior o gradiente, mais violento vai ser esse vento, tá bom? Então, o gradiente de pressão vai possuir uma magnitude, por exemplo, quilômetros por HPA, uma direção, né? Um sentido da diminuição, ou seja, para onde o vento vai, tá? Ele vai sair de um ponto para o outro, então para onde ele está indo, tá bom? Essa vai ser uma das direções aí, nós estamos falando do gradiente, tá? De pressão. Magnitude, então, determinada numa carta aí de superfície, tá bom? Por meio dos espaçamentos. Então, como que vai acontecer essa magnitude? Se você tiver duas linhas de pressões, tá? Enquanto mais perto, maior vai ser a magnitude, porque mais rápido vai se deslocar. Mais perto vai estar essas diferenças de pressão, tá? Isobras próximas, isobras mesmas linhas de pressão, né? Pressão variando rapidamente com a distância, isobras então próximas, gradiente forte e vento muito intenso. Então, nós temos uma diferença e essa diferença está muito próxima uma da outra, o que vai ocasionar um forte vento, né? A velocidade maior. Isobras distantes, então a pressão vai variando, porém lentamente com a distância, porque vai estar mais longe essa diferença. Então, os ventos vão ser fracos e pouco intensos, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos as duas diferenças, né? Ó, se você tem mais perto, esse vento mais forte que esse, pois aqui os dois têm uma diferença de 2 HPA, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? 2 HPAs de diferença, estão vendo? O 1012 e o 1010, o 1018 e o 1016. Porém, os dois têm uma diferença de 2 HPA, tá bom? Só que o primeiro de X para Y tem 40 km, o segundo tem 60 km. Qual que vocês acham que vai ser o maior gradiente, o vento mais rápido? Nesse caso, tá? Nós vamos fazer a pressão 1 e a 2, que nesse caso, uma menos a outra, os dois exemplos vai dar 2 HPA, dividido pela distância. Como o primeiro exemplo, a distância é menor, lógico que então esse gradiente vai ser maior, tá bom? Porque está mais perto, o vento, portanto, regido pela força de pressão vai ser maior, tá bom? Tranquilo? Vamos continuando então. Já o vento, então, que flui regido exclusivamente pela força do gradiente de pressão, vai ser o vento denominado barostrófico. O vento barostrófico vem de bar, né, de pressão, barostrófico regido exclusivamente pela força de pressão. Gravem esse nome, pintem lá no livro de vocês. Isso é questão certa de banca de ANAC, né, e bem justa até, porque é o principal força que vai regir o vento. Vocês vão ouvir falar de pressão atmosférica o resto da vida aeronáutica de vocês, tá? Então, não é questão para se preocupar tanto assim, né? E vocês vão automaticamente aprendendo isso, né? Com o passar do tempo, tá? E a força centrífuga. Então, ora, a Terra gira, né? De uísque para eco, tá bom? E o que acontece? Todo movimento em que gira, surge uma força centrífuga, né? Uma força que atua perpendicularmente ao eixo da Terra. Então, esse eixo aqui, tá? Essa força atua aqui, perpendicular, 90 graus com o eixo da Terra, tá bom? Então, ela vai sempre agir nas trajetórias curvilíneas, né? Então, que a gente está falando trajetórias curvilíneas, a Terra girando, tá? Esse vai ser a força de centrífuga. Com a força centrífuga, ela vai se juntar com outra força aí, que vai ser a Coriolis. Vamos lá. A força de Coriolis e a defletora, tá? É a força resultante entre a centrífuga e a força da gravidade. Vamos pensar comigo aqui, ó,
tá? Nós temos o planeta Terra aqui, tá bom? A Terra vai girar de uísque para eco. A atmosfera, ela está suspensa, né, sobre a parte da litosfera, que é a parte sólida da Terra, tá bom? Toda vez que a Terra gira aqui, essa camada atmosférica tem uma certa inércia, ou seja, ela tende a ficar parada e a Terra embaixo dela girar. O que vai acontecer? A parte do Equador gira mais rápido do que os polos, tá? Essa massa de ar aqui, ela vai tender com esse movimento, fazer esse movimento para a esquerda no sul e para a direita no norte. Só que a partir do momento em que você faz esse movimento, nós também temos a força da gravidade puxando para o centro da Terra. Portanto, ela faz esse movimento no norte para a direita e para baixo e no sul para a esquerda e para baixo, em função da centrífuga, tá? Do giro da Terra e essa inércia da atmosfera fazendo com que o ar tenda a ir para a esquerda, puxado pela gravidade para baixo, ok? Essa é a força de Coriolis, tá bom? Então, aí um dos grandes problemas, né, que os alunos têm de entender essa força de Coriolis. Lembrem do movimento da Terra, tá? Da inércia que a massa vai tender a ficar parada e a Terra gira, portanto, no sul, né? Ela vai para o lado do Equador, para a esquerda, e no norte, para o lado do Equador, para a direita. Lembrando que a força de Coriolis vai ser a centrífuga e a gravidade junto, portanto, ela vai girar no norte para a direita e para baixo, e no sul para a direita, para a esquerda e para baixo, tá bom? A força de Coriolis também vai possuir magnitude e direção, tá? A magnitude vai depender da velocidade do vento e da latitude, obviamente. Então, como nós estamos falando que no Equador vai girar mais rápido e nos polos menos, a força da Coriolis também tem a ver com a latitude, obviamente. Então, sendo mais intensas nos polos e nula no Equador, tá bom? Já a direção, então, depende do hemisfério, né? A força de Coriolis vai mudar a trajetória, mas jamais a sua velocidade. Então, nós temos aí um desenho para vocês entenderem o que eu acabei de explicar para vocês, né? Mas é dentro do que a gente já falou, dessa inércia aí, dessa tendência do ar percorrer, tá bom? Força de atrito. Bom, a força de atrito, como o nome já diz, é quando atrita com a superfície, tá? Atritou com o solo, né, com os hangares da pista, com a montanha, então a força de atrito próximo à superfície, tá? Produz um efeito de turbilhonamento, alterando a direção e velocidade do vento. Esse é um problema, por exemplo, em regiões em que da onde vem o vento for forte para o pouso, tá? Ele pode vir turbilhonar em hangares, em prédios da cidade, em montanhas que estiverem perto, né? Em regiões em que esse atrito é propiciado, é extremamente complicado às vezes tu pousar a aeronave com vento um pouco mais forte, tá bom? Não em função do vento, digamos assim, mas em função desse turbilhonamento aí que pode ocorrer, tá bom? Então, esse vento de superfície ele vai até 100 metros, tá bom? Nós vamos ter uma camada superficial, então. Já os ventos superiores ou ventos de altitude vão até os 600 metros, tá bom? Até esses 600 metros, nós podemos dizer chamada camada de fricção ou planetária. E sim, tá? No nível médio, ou nível do vento geostrófico, tá? Nível gradiente, o vento normalmente pode sim mudar de direção. Então, é bom ficar atento a isso, dependendo da autonomia da aeronave de vocês estudarem as direções do vento a partir dos 2.000 pés, por aí, né? 600 metros de altura, tá bom? Então, essa camada de transição ou de Ekman, né? Também pode aparecer esse nomezinho aí para vocês, tá bom? Tipos de vento, então. O primeiro, barostrófico, é aquele que vai surgir, né, regido exclusivamente pela força do gradiente de pressão. Então esse é o número 1 que a gente já falou, né? Barostrófico, vem de bar, de pressão, muito mais teórico que prático. Por quê?
vai ocorrer próximo ao Equador, onde a força de Coriolis é nula, tá bom? O vento barostrófico seria assim, ó, a principal força, sim, é a de pressão, e ele seria regido somente, exclusivamente pela força de pressão, o que não quer dizer que na vida real aconteça ele. Perto do solo, obviamente, vai ter o quê? Mas o vento de atrito junto, né? Então, o vento geostrófico próximo é aquele resultante entre a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis, tá bom? Então, aqui nós falamos da camada, né? Transição, fricção, lá em cima o vento geostrófico. Então, quer dizer que a partir dali nós já vamos ter o vento geostrófico que vai interagir com a camada da força, né, de Coriolis a partir dos 600 metros, tá bom? Seguindo, à medida que aumenta então a intensidade, o desvio é máximo ao ponto da força de Coriolis e tornar-se oposta à força do gradiente de pressão. Então essas duas forças vão interagindo até que uma se torna oposta à outra. Logo, então, a resultante vai estar atuando perpendicularmente a ambas. Uma vai puxar para um lado, outra para o outro. Então, nós vamos ter uma força perpendicular a essas duas forças, ou seja, 90 graus. Exigências disso. Isoípsas vão ter que ser retas e paralelas, né? E a ausência do atrito, ou seja, 600 metros para cima. Esse efeito geostrófico vai ser nulo entre 20 graus norte e 20 sul, ou seja, perto do Equador, a força de Coriolis vai ser nula, tá bom? Sopra então sempre, tá? Esse vento geostrófico sopra sempre numa direção em que a pressão maior, alta, fica à direita no norte e à esquerda no sul. A pressão menor, baixa, à esquerda no norte e à direita no sul. Bom, pessoal, isso parece, né, a questão de decoreba e tal, mas já vou mostrar para vocês que isso é uma forma bem fácil da gente estudar aí, tá bom? Já a gente vai ver sobre isso. Fiquem no aguardo aí. Vamos falando um pouquinho então. Bom, como tem os gráficos, vai mostrar para vocês a força de Coriolis agindo, tá? E a força do vento geostrófico, mas não se preocupem com essa definição, a ponto da força do gradiente de pressão ser oposta à Coriolis, nesses movimentos aí. Lembrando então, lei de Buys-Ballot, tá? É uma lei que vai tratar de como esses ventos ocorrem. Bem confuso, né? Se você for pensar assim, ó, se uma pessoa ficar de costa para o vento, no hemisfério norte, terá a área de alta à sua direita e a área de baixa à sua esquerda no sul. Terá a área de alta à sua esquerda e a área de baixa à sua direita. Com vento de cauda, pressões ficam à direita e maiores à esquerda. Já no norte ocorre o contrário. Como é que vocês vão decorar tudo isso para a banca? Já pensaram? Então, a matéria de ventos, por vezes, muitos alunos têm muita dificuldade. É uma matéria extensa, né? Tem muita definição. Como que eu faço, Raul, para matar questões da banca da lei de Buys-Ballot, tá? Vou fazer um desenho para vocês e já vocês vão entender isso aí, tá bom? Bom, então, vamos falar um pouquinho dessa lei. Vocês viram que é complicadinha, né? Para a gente conseguir decorar isso aí. E vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou ensinar vocês agora para um pensamento para o hemisfério sul, tá bom? Hemisfério sul, vocês vão usar a mão direita. Hemisfério norte, a mão esquerda. O vento, ele sempre vai fluir de uma alta para uma baixa, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Regra da mão direita para o hemisfério sul. Então, vocês têm um vento saindo de uma região de alta para uma região de baixa, tá bom? Então, nós vamos fazer essa corrente de vento aqui, ó. Ó, ela vai sair daqui e vai indo para cá. Tá bom? Ou seja, ó, alta pressão aqui, sentido dos ventos
nos dedos, tá? Polegar indica alta ou baixa, alta o sentido dos ventos aqui, ó, tá bom? Baixa pressão, sentido dos ventos nos dedos, polegar indica a baixa pressão. Então, a lei vai se reduzir nada mais do que uma regrinha da mão direita e mão esquerda. Por quê? Olha só. Quando a ANAC perguntar, uma aeronave, tá? Lembrando lá do símbolo do aviãozinho que eu já fiz para vocês, né? Uma aeronave indo, ó, os dois motorzinhos do avião aqui, né? Indo de uma alta para uma baixa, terá vento de través pela direita, tá bom? Então, se o avião estiver indo de uma baixa para uma alta, terá vento de través de frente aqui e pela esquerda, tá bom? Ó. O mesmo serve se um avião tiver com uma pressão baixa na sua direita no hemisfério sul, terá vento de predominantemente de cauda, né? Se tiver uma baixa pressão na direita e uma alta na esquerda, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Ora, para o hemisfério sul, vamos usar a mão direita. Para o norte, o hemisfério norte, a mão esquerda. Vão desenhar uma alta e uma baixa, os sentidos dos ventos nos dedos, o polegar vai indicar alta pressão ou baixa pressão. Com isso, pessoal, vocês vão matar a lei, que é dificílima para vocês decorar, né? Ora, no dia da prova, vocês vão ter folhas em branco, né? Vocês vão poder desenhar uma alta, uma baixa, né? E fazer esse desenho e descobrir para que lado que está vindo o vento ou vindo, porque a ANAC vai perguntar, o avião com uma baixa na direita, uma baixa na esquerda, uma alta na direita, uma alta na esquerda, o que vai acontecer? Como que esse vento vai influenciar? Vai ser de través esquerdo, través direito, né? De cauda ou de proa? E vocês vão ter que responder em cima da lei. Ora, não é necessário decorá-la, desde que saibam a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, tá bom? Aqui um esqueminha do hemisfério sul para vocês, né? Visualizar melhor. Então, vento de cauda, né? No sul, tá? E a dinâmica da circulação. Bom, o que é isso, pessoal? É só desenhar a alta e a baixa com o sentido dos ventos, né? E vocês, dependendo do hemisfério, vão conseguir desenhar facilmente esses ventos. Lembrando que nós estamos falando aqui de um sistema fechado, de alta e um de baixa, e isso vai ser facilmente, né, descoberto, porque vai fechar contorno e o vento ele vai fluir do ponto de alta para um ponto de baixa, não em linha reta, vai seguir esses contornos, né, das linhas dos ventos, tá bom? E com isso vai gerar uma série de questões que tomara que caia na prova de vocês, porque é extremamente fácil, né? Se vocês entenderam a regra da mão direita e da mão esquerda, fica bem tranquilo de desenhar isso e resolver, tá bom? Então, os efeitos sobre a aeronave aí, tá legal? O voo de uma alta para uma baixa deriva, então, esquerda, vento de través pela direita. Voos de uma baixa para uma alta deriva da direita e vento de través pela esquerda, tá bom? Vamos falar agora do vento gradiente. Aquele fruto do equilíbrio entre as forças agora do gradiente de pressão, Coriolis e centrífuga. Agora as três forças atuando. Vamos lá. Gradiente de pressão, Coriolis e centrífuga. Vai soprar perpendicularmente à força do gradiente de pressão, ou seja, 90 graus com ele, orientando para a direita dessa força no norte e para a esquerda no sul, tá bom? Então a gente já vai saber aí como que vai funcionar esses ventos, tá? O geostrófico ele é corrigido para as isoípsas curvas, tá? Outro vento agora, vento da superfície, então vai ser qual? Aquele oriundo do equilíbrio entre a força do gradiente de pressão, Coriolis, tá? Centrífuga e de atrito, porque
vai soprar, né, da superfície até os 100 metros, ou seja, até os 100 metros está suscetível aos efeitos do atrito com o solo, tá legal? O ciclostrófico, vento que vai fluir como resultado do equilíbrio entre a força do gradiente de pressão, tá? Centrífuga e muito comuns nos ciclones. O subgeostrófico agora vai outro que vai soprar de uma faixa latitudinal dos 20 graus até os 15, onde o efeito da Coriolis começa a ser insignificante, porque perto do Equador ele começa a se tornar insignificante e fica desprezível, então, o efeito do vento geostrófico. E o térmico, então, traduz a variação do vento geostrófico, porém com altitude. Esse aí mais definição, tá bom? Circulação agora. Bom, nós vamos começar falando sobre a questão de como esses ventos interagem com o planeta agora, tá? Se o vento estiver partindo de uma alta para uma baixa, a força do gradiente de pressão, o ar sofre um desvio para a direita no norte, como a gente já viu, e para a esquerda no sul. Isso vai definir uma divergência e vai construir a chamada circulação anticiclônica. Quando a gente fala anticiclônico, a gente está falando uma alta no centro, tá bom? E as baixas nos extremos, e ele vai divergir, vai sair do centro para o entorno, tá bom? Construindo então, ó, divergência e anticiclônica é praticamente a mesma definição. Ciclone vai ter uma baixa no meio, como a gente vai ver agora, e isso vai convergir. Já quando a alta no centro, ela vai divergir. Por outro lado, então, a superfície dentro da camada de fricção, o vento vai sofrer o efeito do atrito. E o efeito da Coriolis quase vai desaparecer. Por quê? Porque esse vento vai fluir em diversas direções, sofrendo o efeito do atrito. Vai bater em prédio, em morro, né? E assim por diante. A força do gradiente de pressão, ela não se altera, ocasionando então a preponderância da força do gradiente em frente à força de Coriolis. Então, o gradiente de pressão, tu pode mudar a direção do vento conforme ele vai atritando, porém a origem, tá? E para onde ele está indo não se altera. Já a Coriolis sim vai sofrer interferência. O vento então vai fluir do sentido sempre no centro de baixa, definindo então uma convergência. O que define a convergência é uma circulação ciclônica, ou seja, é o que eu estou dizendo para vocês do sentido das pressões. O vento sempre vai sair de uma alta para uma baixa, isso não vai mudar jamais. O que vai acontecer? No meio do caminho até os 100 metros, ele sofre influência do atrito, tá? Mas a partir do momento em que ele converge para um ponto, ele constitui uma circulação, como a gente desenhou, ciclônica, para dentro, convergindo, tá? A gente vai ver que o ciclone, né, constitui tempo ruim, isso a gente já falou, né, mau tempo e tal, convergências e tal. Já quando tu tem uma alta no centro, então a divergência, essa vai ser a diferença entre as duas, tá? E usando a regra da mão direita e da mão esquerda, a gente também consegue desenhar essas divergências, tá? E essas convergências facilmente, né? Lembrando que nós estamos no hemisfério sul, né? Se você desenhar o sentido dos ventos, você vai conseguir desenhar isso aqui facilmente, né? Ou saindo ou entrando no sistema fechado, tá bom? Dinâmica então dos centros de pressão. Depressão, anticiclone, tá? Bom tempo e mau tempo. Conseguem visualizar aí? Tranquilo? Prestem atenção no desenho, né? Isso aqui vocês veem em muitos telejornais, né? Até hoje vocês não sabiam para que serve, agora vocês estão vendo essas setas, né? Esses sentidos de convergência e divergência associados a bom tempo e a mau tempo, tá bom? Resumos então, nós vamos ter alta pressão, vocês viu alta pressão lá, já puxa na cabeça, vai estar vento divergente, anticiclônico, bom tempo, vento fraco, afundamento.
Pode aparecer para vocês no hemisfério sul o nose e no norte o neso. O que quer dizer isso, pessoal? Lá das rosas dos ventos, né? Nós vamos ter norte, este, sul, oeste. O sentido neso e o sentido para cá, nose. Tá legal? Então, onde que vocês vão conseguir definir isso aqui? Ora, a rosa dos ventos, todo mundo já sabe, né? Agora, se você estiver no hemisfério sul, você vai usar a mão direita, né? Se está falando de uma alta pressão, aqui, né? Ou seja, para cima, tá bom? E se for uma baixa pressão, aqui, né? Então, você vai conseguir definir esses sentidos aí que eles vão trazer para vocês, tá bom? Seguindo em frente. Quando nós estiver falando em baixa pressão, vento convergente, ciclônico, mau tempo, vento forte, elevação, tá bom? E os elementos de como que o vento vai aparecer. Bom, pessoal, espero que tenham entendido as circulações dos ventos aí até agora. Próxima, vamos falar um pouquinho sobre como vai aparecer essa informação para vocês aí, tá bom?